tudo começou com o professor Marcílio Santiago, vindo de São Francisco do Sul, uma família que uma parte era do Rio de Janeiro, e todos espíritas. Fundaram em Santa Catarina o primeiro centro espírita na cidade de São Francisco do Sul. Ele veio para cá com a sua esposa Consuelo e, como espírita, começaram a preocupar-se em fundar uma casa espírita na região. E o professor Marcílio foi seu primeiro presidente. Fizeram o estatuto, alugaram uma sala e o centro espírita iniciou. Isso em 1942. E, sendo assim, eles se reuniram para fundar uma casa espírita. Reuniu os meus parentes, que era a tia Rosinha, a dona Rosa Parente, José Parente, seu esposo, Argemiro Barreto, e José Maier e outros que a história não relata o nome. Criciúma era uma cidade muito pequena. O professor Marcílio, para reunir as pessoas simpatizantes da doutrina espírita, embora com pouco conhecimento das pessoas, naquela época o espiritismo era descoberto e era respeitado pelos médiuns de cura, os chamados benzedores, os curandeiros que davam remédios. E o professor, então, começou a procurar essas pessoas pela fama que elas tinham na cidade. Então, uma benzedeira, a Dona Rosa. Aí ele ia ao encontro dessa senhora. E assim foram formando o grupo de médiuns. E também o conhecimento, penso eu, dos simpatizantes. Porque então, como ele era conhecedor, talvez no diálogo ele fosse vendo quem tinha entendimento espiritual para tanto. Mas o professor foi embora, foi transferido. E quando ele foi, a casa ficou meio deserdada de alguém que tivesse condições de conhecimento de levar adiante. E aí a casa fechou. Fechou por um bom tempo. As casas eram sempre alugadas para funcionar o centro espírita. Eram salas aqui no centro de Criciúma, que era muito pequeno. E os proprietários sofriam muito a pressão do clero. E vinham muitas pessoas para o atendimento que sofriam os chamados ataques, que eram então incorporações. Mediunidade atormentada, era grande o sofrimento. Quando vencia o contrato, o dono da casa não queria mais alugar, porque o clero, então, forçava-o a não alugar para aquela casa espírita. Fechava-se a casa, cada trabalhador levava um pouco dos móveis, das cadeiras, a mesa, os livros, e ficava então o centro fechado. Na época existia na cidade um clérigo polonês. Ele então procurou na rua próxima, que ficava uma bifurcação, um entroncamento, a uma casa que havia ali na rua Henrique Lage, que subia no segundo andar e observava a entrada dos trabalhadores à noite na casa espírita, que funcionava ali na rua João Pessoa, quase no centro da cidade. De lá, ele observava todas as pessoas que eram comerciantes, contadores, pessoas do centro de Criciúma. E no outro dia, ele combatia na igreja, na missa, dizendo que se estas pessoas, ele usava a expressão, as ratazanas procuram, saindo à noite das suas tocas, e vão para a casa que é amaldiçoada, para não dizer a casa do demônio. Eu acho que ele até dizia. E se essas pessoas continuarem indo lá, na próxima missa, eu vou dar o nome delas. Aí a casa espírita esvaziava. Porque todo mundo tinha medo, era comerciante. Tinha comércio, era contador,
enfim, tinha medo que ele relatasse os nomes e o comércio viesse a fraquejar a sua subsistência. E ficava então o centro fechado, até que viesse algum trabalhador de fora, com conhecimento já espírita, formado, e tivesse força para reabrir. Sempre eram pessoas importantes. Vinha da família de Laguna. Laguna já tinha uma casa espírita, que foi o segundo centro espírita, aqui é o terceiro, fundado em Santa Catarina, na cidade de Laguna. Então ele deu um reforço, reuniu o pessoal, abriu-se de novo, alugou-se outra sala, que funcionou em vários pontos da cidade, até que ele fosse embora. Aí então, fechava-se a casa, porque os trabalhadores eram poucos, porque não tinham muita firmeza, porque o clero, ele era muito forte, já que Criciúma é uma cidade de colonização italiana, onde predomina o catolicismo. O Alberto Ferreira de Abreu, ele era uma boa pessoa, era realmente um espírita e fazia as doutrinas muito claras, muito ao alcance de todos nós. Foi muito boa a época. Até que o dono da sala que ele havia alugado pediu a sala. Deu na época 5.000 para ele entregar a sala e alugar outra sala. O Alberto Ferreira de Abreu deu este dinheiro na mão do Isaías para ele pagar o terreno que ele havia falado com o Otacílio de Bem que queria comprar. Aí o Isaías ficou com a incumbência de receber aquelas doaçõezinhas que caíam, né? E juntar com aqueles 5.000 para pagar o terreno. Nisso, o Otacílio de Bem falou para o Isaías que se ele pagasse o terreno até dia tal, que ele deixaria por 4.000. Então o Isaías juntou todo o dinheirinho que tinha e botou parte do dinheiro dele e pagou o terreno. Então tínhamos o terreno, mas e agora a casa? Não tínhamos como comprar madeira para construir ou material. Então o Isaías frequentava lá no Morro da Fumaça a casa do seu Antônio Maurício, que era o farmacêutico do Morro da Fumaça. Então o seu Antônio Maurício ofereceu para ele uma garagem que ele tinha, onde ele podia desmanchar, levar e colocar lá. E assim ele fez, porque saiu mais barato. Construiu a dita casa, que por sinal era uma sala, né? E ali iniciou novamente o trabalho. Mas ele deixa tudo na mão do Isaías, inclusive a presidência do centro. Tudo. Isaías era tudo. Ele comprou terreno, pagou, construiu, era de madeira, mas era uma casinha que a gente trabalhou, né? Muitos frequentaram e naturalmente aprenderam, né? Alguma coisa. As reuniões funcionavam no meio que a gente comandava como presidente, como funciona até hoje. A abertura dos trabalhos, a doutrina, tínhamos evangelização, trabalho mediúnico, tudo igual. Só que muito poucas pessoas apareciam para o trabalho. Como até hoje, aparece mais para tomar passe. Mas sendo que
a doutrina, as pessoas não se interessavam muito, né? Era só ali, mas depois acabou, acabou. Os trabalhadores quase não tinham. Era Eusaías, a Ana Coral, pouquíssimas pessoas. Uma Dona Maria, que era esposa de um barbeiro, pessoa, aquela era correta, pessoa boa. Era o seu Célio Rolim, o seu Dino Campos, não sei se ainda existe o seu Célio, sei que já foi embora. O seu Dino Campos, não sei se está lá. E ele tinha um irmão também, esqueço do nome, mas tinha um apelido chato que era Xixi, o Xixi, irmão do seu Dino Campos. Olha, as palestras a gente dava, como até hoje eu dou algumas, né? E a gente pedia, nós passamos trabalho. A gente pedia para a Laguna, para o José Paulo na época, pedia aqui para a Federação. Então, o trabalho seguia desta forma. E o resto era só trabalho mesmo, trabalho. Luta. Íamos lá, abríamos a casa, tivesse uma ou duas ou três, fosse o que fosse, o trabalho era o mesmo, como deve ser até hoje, né? Num dia de trabalho, é claro, nunca vai estar vazio, né? Não tem aos nossos olhos materiais, mas tem muita gente que precisa ouvir e até nos ajudar, né? Totalmente. Se não fosse a espiritualidade, naturalmente, nós não tínhamos conseguido, porque a pressão da matéria era muito grande. A gente não tinha conseguido se não tivesse essa ajuda, né? E também a gente foi uma perseverança assim que só pode ter vindo do alto, porque a gente não tinha tanto conhecimento da doutrina, não tinha tanto conhecimento, a gente era muito pequeno, não tinha, e conseguiu. Por que conseguiu? Porque Deus está presente e a espiritualidade nos ajudou, que eu não sabia. Então foi grande a luta, porque aquele povo, ele era tudo muito católico e não aceitava. Mas a gente não ligava para nada daquilo e continuou trabalhando, né, evangelizando, já tinha uma frequenciazinha. Só que nós tivemos que vir para Florianópolis. Nós tivemos que vir para cá porque o nosso filho precisava fazer faculdade e lá na época não tinha. Então, nós viemos e mesmo aqueles que frequentavam, que pareciam já ter se tornado espírita, não quiseram assumir o compromisso. Nenhum deles quiseram ficar. Resumindo, nós fechamos a casa e viemos embora para Florianópolis. Ficou fechado. Um dia estava eu, um domingo, pela tarde, passeando no calçadão com meu filho que tinha entre 3 e 4 anos. E havia no nosso coração uma tristeza que o centro espírita estava fechado. Não tínhamos aquela força, não passava em nós aquela força de reabri-lo. Aí então, passando em frente à catedral, na igreja católica, ali no calçadão, o meu filho perguntou: mãe, o que é isso? Talvez aquela escadaria enorme, aquele templo grandioso, chamasse a atenção de uma criança. E eu respondi para ele: meu filho, é uma igreja. E ele imediatamente olhou para mim e disse: então vamos entrar, mamãe? Eu disse: não, meu filho, aqui não é a nossa igreja. Ele parou, olhou-me nos olhos e disse: e aonde é a nossa igreja? Parti dali para a iniciativa de reunir aquelas pessoas simpatizantes que costumeiramente iam em nossa casa para trabalhar e reabrir
o Centro Espírita. Era o ano de 1973. Reuniu os simpatizantes. Era uma turma grande. E fomos, então, entrar em contato com a Federação Espírita Catarinense. O presidente era o Dr. José Antônio de Santiago, mas havia um secretário, Dr. Hélio Abreu, que era muito dinâmico, que imediatamente nos apoiou e que veio até Criciúma, reuniu-nos, pegou a chave da casa e nos entregou em confiança para reabrirmos. Então, a cada 15 dias, ele vinha de Florianópolis com uma equipe, fazia uma reunião no período da tarde, de sábado, aonde nós estudávamos a doutrina, fazíamos um trabalho mediúnico com ele, e à noite ele fazia uma palestra pública. Isso durou um bom tempo. Neste período, nós já sentimos a necessidade que tínhamos que trocar o telhado. Aí então, uma amiga querida, Dona Vita Barato, era amiga de minha mãe e uma mulher de posses. Minha mãe pediu a ela ajuda para trocar o telhado do pequeno templo. E ela disse, eu já sei para quem que eu vou pedir. Na época, o deputado Aristides Bolan estava para fazer um vestibular para direito. E ele disse, então peça a eles, porque os espíritas tudo pode, na compreensão dos leigos, para me ajudar a passar no vestibular. Se eu passar, eu dou as telhas. E ele foi fazer vestibular na cidade de Itajaí e passou. Voltou e cumpriu a promessa. Procurou a Dona Vita e disse, alguém me ajudou. A minha mão acertou todas as respostas. Eu vou dar as telhas para ela, mas me diga onde é o centro. Passou aqui na frente e viu aquela casinha de madeira capenga, pendurada, assim, meia de lado, preta, envelhecida. E disse, não, Dona Vita, coitadinha delas, não dá para dar as telhas. Mandem elas fazerem uma planta que eu dou a casa. Em 7 meses, o Centro Espírita estava construído. Um templo grande, enorme, um belo salão naquele mesmo lugar. Sem interesse algum, ele jamais entrou ali, jamais foi espírita. Nos deu por puro amor. Dali então, toda a federação nos amparou e nós trabalhamos na presidência daquela casa, porque nós fizemos uma promessa para nós mesmos, indicados para a presidência pela federação, de que jamais alguém que viesse de fora seria eleito presidente. Não entregaríamos a direção da casa para ninguém que viesse e depois fosse embora e nos abandonasse. E assim nós fomos assumindo, de forma que a Federação Espírita foi nos apoiando, até então a casa ser levada à condição de sede do Conselho Regional Espírita 9. Decidiu a federação, numa das reuniões, que abriria em Criciúma um outro conselho, que seria desmembrado de Laguna, que abrangeria toda esta reunião até Sombrio, Passo de Torres, Orleans, Lauro Miller, Braço do Norte, e que a sede seria em Criciúma, seria o CRE 9, a 9ª região, e que nós estávamos sendo indicadas para presidente. Pegamos a direção, não entendíamos muito qual o nosso papel. Mas, a partir dali, com o auxílio da FEC, nós começamos a viajar para o nosso interior, observando onde havia um pequeno núcleo, um médium que trabalhasse em casa, e fomos fundando casas espíritas na região. Destas casas, mais precisamente, deste núcleo de amparo, que foi o Seara de Jesus, foi se dinamizando as sementes e se construindo centros espíritas em toda a região. E cada casa que se abria, nós fazíamos com que eles fizessem, seus expositores,
exigindo o estudo constante da doutrina, porque só estudando se conseguiria chegar lá.